Olá, meu nome é Pedro Escudeiro, eu sou o coordenador da Saúde Escudeiro, que é um espaço clínico centrado no apoio a pessoas que pretendem melhorar a forma como o seu corpo e cérebro funcionam, e sou também o responsável pela criação, desenvolvimento e implementação do projeto de otimização humana. Embora a terminologia otimização humana seja muito lata e vaga enquanto conceito aplicado aqui na Saúde Escudeiro, ele é muito específico. E como forma de explicar o que é de facto a otimização humana, irei utilizar algumas perguntas que posicionam o conceito em termos muito práticos e depois utilizarei também uma citação que, na minha opinião, resume de uma forma brilhante o que é este conceito. Algumas das perguntas que faço quando tenho a oportunidade de estar presencialmente a falar sobre este tema é perguntar às pessoas se sentem que tiveram uma boa noite de sono ou se esse sono foi insuficiente. Também pergunto se as pessoas sentem que ficam com o abdômen inchado regularmente após uma refeição ou que a digestão é mesmo lenta. A dor física também é uma pergunta que eu faço, se as pessoas sentem normalmente dor física ou tensões musculares. E se, quando fazem, por exemplo, um grande esforço mental, se sentem que têm dificuldades em ceder à memória e concentração, o que é mesmo difícil reter informação e pensar com uma certa lucidez. Também levanto a questão do cansaço, se a pessoa se sente cansada e sem vitalidade, portanto, sem aquele vigor para enfrentar os desafios do dia-a-dia. E com estas perguntas, eu pretendo que as pessoas pensem um pouco sobre o seu estado fisiológico e que, tomando contacto com ele, deem uma ideia do grau de satisfação com que estão relativamente a esse funcionamento. Muitas vezes acrescento também uma pergunta mais desafiadora, que é se já tiveram a oportunidade ou a experiência de ir a um médico e que analisa todos os seus dados clínicos e que lhes diz que, do ponto de vista da patologia, de algo estar mal, que nada está afetado, portanto, segundo as análises e os exames realizados, está tudo bem, mas na verdade a pessoa sente que não está como gostaria de estar. Sente-se bastante afastado ou até descontente com o seu estado interno. Estas são algumas das manifestações e consequências de um organismo desregulado fisiologicamente. E porquê é que eu faço estas perguntas normalmente? Porque elas encerram algumas das manifestações e consequências que um organismo desregulado fisiologicamente produz. Ou seja, quando o organismo está neste estado, nós podemos dizer que ele não está otimizado e que, apesar de funcionar, o faz aquém das suas possibilidades e capacidades. Na maior parte dos casos, esta desregulação resulta de uma sobrecarga, muitas vezes na forma de stress crónico. E nós chamamos otimização humana ao processo inverso, ou seja, de minimizar ou até eliminar estas manifestações quando isso é possível. Na sua forma mais simples e prática, poder-se-á dizer que a otimização humana é cuidar de nós próprios. E esta frase, que podem ver aqui na imagem, preferida por um dos maiores jogadores de beisebol de todos os tempos, resume bem este conceito, a meu ver. Gostava de aproveitar para dissecar o conceito em alguns pilares a partir desta mesma frase, porque eu acho que realmente tem aqui alguns pontos que se podem aproveitar muito bem para o objetivo geral desta apresentação. Uma delas é que salta logo à vista, é que, apesar de ele ter sido um jogador excepcional, manifesta uma certa tristeza quando deixa transparecer que poderia ter chegado ainda mais longe, se se tivesse otimizado. No fundo, se se tivesse cuidado melhor, quem é que ele poderia ter sido, apesar de já ter sido bom. E vamos lá ver, este entendimento é importante quando nós falamos no fundo, naquela missão de tentar tirar o máximo partido do potencial com que nós nascemos, porque é nas ações do dia-a-dia que nós podemos, no fundo, retirar ou no fundo fazer o aproveitamento desse potencial que temos e que muitas vezes nos deixa chegar ao final de vida com uma sensação de um certo desperdício. Outro aspecto curioso nesta frase, quando ele refere que, olhando para o futuro, não teve se calhar a melhor capacidade de previsão, que ia ter uma duração bastante longa, e ele neste caso está a falar da sua carreira, é que uma das dificuldades que o ser humano tem é projetar no futuro
aquilo que irá ser. E isso tem uma implicação grande, ou seja, não há dúvidas nenhumas, e creio que toda a gente está consciente disso, que as ações que tomamos hoje se vão repercutir no futuro. Ou seja, aquilo que nós plantamos e semeamos hoje é o que vamos escolher para o futuro. Se esse futuro for, tivermos assim uma percepção desse futuro muito distante e bastante enublado, fica mais difícil tomar as ações agora. Mas se esse futuro for muito claro, torna-se de facto mais simples, porque nós podemos quase que sentir o que é que vão ser os benefícios que vamos tirar nesse futuro. Hoje em dia nós sabemos que a longevidade está a aumentar, portanto, quando os nossos pais, se calhar quando a geração que tem hoje 70, 80 anos, quando eles nasceram, a esperança média de vida era muito menor do que aquela que eles vão realmente vivenciar. Mas nós, por aquilo que nos é permitido ver, nós, hoje em dia, nas décadas de 30, 40 anos, já não temos dúvidas nenhumas, e mais cedo ainda menos, que a longevidade é algo garantido. A única incerteza que aqui se tem é a qualidade com que se vai viver essa longevidade. Os meios tecnológicos e até os meios de controle de doença são cada vez melhores, e há um dado seguro relativamente à capacidade de longevidade, que é: quanto mais tempo se adiar a doença crónica, mais, vamos lá ver, mais longevidade vamos atingir com essa qualidade. Portanto, sabe-se que a partir do momento em que as pessoas desenvolvem doença crónica, é indiferente se a genética ou se os hábitos de vida nos vão salvar e permitir envelhecer ao longo do tempo estendidamente. Um dos dados científicos mais seguros é que o adiamento da doença crónica é a peça-chave para a longevidade com qualidade. A partir do momento em que a doença crónica se instala, o tempo de vida e essa qualidade ficam altamente comprometidas, independentemente das rotinas ou da genética que a pessoa tem. Portanto, o objetivo de adiamento da doença crónica deve estar presente todo o momento das nossas ações, e para isso nós temos que, tendo este dado, olhar para o futuro com essa perspectiva. Temos que adiar o mais possível a instalação da doença crónica. Pressupõe que tenha que haver um espírito de missão para a nossa vida relativamente a um trabalho contínuo, em que as ações que se tomam, apesar de se poderem retirar dividendos já hoje em dia, na forma de bem-estar, na forma de saúde, de vigor, mas também que esses mesmos dividendos são, no fundo, os pontos de referência, que estamos no caminho certo para podermos atingir uma longa idade e vivermos em pleno das nossas capacidades. E esse espírito de missão é, no fundo, aquilo que vai amenizar as agressões que nós vamos sofrendo ao longo da vida, aos vários níveis. E, portanto, realmente esta frase acaba por encerrar alguns dos conceitos que eu acho que são paralelos e complementares à otimização humana que eu vou falar de seguida. O que é então a otimização humana e como é que ela pode ser alcançada? De um ponto de vista formal, a otimização humana é o processo de identificação e preenchimento das necessidades fisiológicas do ser humano, que lhe permite estar biologicamente equilibrado e, consequentemente, alcançar de forma natural e espontânea a saúde, a performance e a vitalidade, que são as três palavras-chave deste conceito. A otimização humana é também, como já falámos, o investimento na nossa longevidade, com a saúde que nos permite aproveitar todo o potencial com que nascemos e fazer uso das capacidades extraordinárias naturais. Nós somos os herdeiros naturais dos seres humanos que sobreviveram às maiores adversidades e agressões do ponto de vista climático, do ponto de vista de sobrevivência, e, portanto, se chegarmos até aos dias de hoje, herdando isto dos nossos antepassados, seria um desperdício não fazer uso dessas capacidades para o nosso dia-a-dia e o nosso bem-estar. Ao não aproveitarmos este potencial, o mais certo é chegarmos ao final da nossa vida com uma sensação de desperdício,
que no fundo só traz ressentimentos e rancor por não termos conseguido chegar tão longe como poderíamos se tivéssemos cuidado apenas, às vezes, um bocadinho melhor de nós próprios. Não ter cedido a certo tipo de tentações ou não termos tido certo tipo de entendimentos e, portanto, para evitar esta situação, há que tomar ação já neste momento. Comecemos então pelo quadro geral, que é o grande objetivo por detrás da otimização humana. O objetivo é obter a longevidade com qualidade, ou seja, viver ao longo do tempo de vida de que dispomos com o mínimo de constrangimentos e condicionamentos que a idade produz irreversivelmente. E, simultaneamente, poder garantir o equilíbrio fisiológico que permita à pessoa estar no seu melhor. Há 4 dimensões que parecem ser mesmo muito relevantes para se conseguir cumprir este objetivo de qualidade de vida e de equilíbrio fisiológico ao longo da vida. A primeira dimensão é a dimensão mental, no sentido da cognição, e que se divide em 3 áreas. A primeira área é das funções executivas, onde está o autocontrole, a capacidade de resistir a impulsos e manifestar as ações que se pretende. Está também a memória de trabalho, que é a capacidade de reter informações e fazer uso delas, poder recorrer a elas para um conjunto de fins. E, por fim, a chamada flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de se ser criativo e de se adaptar à imprevisibilidade, ou seja, a conseguir inovar. A outra componente da dimensão mental é a velocidade de processamento, que é a velocidade ou rapidez com que se consegue fazer uma análise a partir de dados que se tenham disponíveis, por exemplo, num cálculo matemático. A terceira componente é a memória de curta duração, ou seja, a capacidade de memorizar acontecimentos ou informações recentes. Estas são as 3 componentes que a dimensão mental encerra. A outra dimensão é a dimensão do corpo, que tem essencialmente 2 elementos. Um é a manutenção da massa muscular, que é importante em termos estruturais, ou seja, de transportar o peso no corpo e interagir com o meio ambiente, mas também do ponto de vista bioquímico. A força muscular e a massa muscular têm uma importância muito, muito, muito relevante no próprio metabolismo do nosso organismo. A outra componente da dimensão do corpo é o movimento funcional, ou seja, sermos capazes de manter a capacidade de executar movimentos que são necessários para as tarefas do dia a dia com o mínimo de impacto. E há 2 elementos essenciais nesta avaliação que nós fazemos. Uma é a flexibilidade das ancas, portanto, de aproximar o tronco das pernas, que serve para transportar todo o tipo de cargas e nos aproximarmos do chão. E, portanto, é fundamental em muitas atividades. E, por outro lado, temos também a questão dos desequilíbrios musculares, ou seja, a capacidade de alinhamento na estrutura dos músculos e na relação entre eles e as articulações para o movimento. É muito importante nesta dimensão também do corpo estar-se livre da dor, que é das situações mais perturbadoras para qualquer pessoa, incluindo do ponto de vista psicológico, talvez até mais neste do que do ponto de vista físico, pelo impacto que tem, pela transformação que faz, muitas vezes, na própria personalidade, quando são casos de dor crónica, dor persistente. Depois é muito importante a terceira dimensão, nesta qualidade de vida, que é a capacidade para lidar com as solicitações e desafios da vida. No fundo, é a capacidade que a pessoa demonstra para se adaptar e para no fundo, para ultrapassar todas as situações de aborrecimentos, injustiças, desconfortos, enfim, qualquer tipo de alteração nas expectativas, de mudanças, na imprevisibilidade. Se a pessoa não tiver esta tolerância, o grau de agressão ao nosso organismo, física e mentalmente, emocionalmente, é muito maior. A quarta dimensão tem a ver com um aspecto mais relativo ao próprio propósito de vida e, no fundo, ao apoio social, à rede que se estabelece do ponto de vista das relações em torno da própria pessoa. E então qual é a solução que o Escudeiro desenvolveu
para cumprir este objetivo de longevidade com qualidade e alcançar-se o seu melhor no presente, pensando sempre em manter um estado de relativo bem-estar, saúde, performance e de vitalidade. Esta solução é uma solução baseada em 3 componentes e, de forma sucinta, resume-se em medir o funcionamento e criar certas rotinas de vida que são adequadas àquela pessoa em concreto. De forma mais detalhada, a primeira componente é a avaliação do estado fisiológico. Esta é constituída por uma avaliação objetiva, ou seja, com dados mensuráveis, e em que utilizamos tecnologia e métodos científicos, como, por exemplo, as análises clínicas convencionais, a atividade do sistema nervoso e outras variáveis que nos permitem saber como o nosso organismo está a funcionar e qual é o seu nível de sobrecarga devido a stress e até se existe alguma perturbação mais séria como uma doença. Complementamos esta avaliação objetiva com uma avaliação subjetiva, ou seja, uma avaliação pela própria pessoa, em que levamos em conta a forma como a pessoa se sente, as suas expectativas, os objetivos pessoais. No fundo, consideramos importante o que é relevante para cada um na sua própria perspectiva. A segunda componente da solução é a autoexperimentação. Esta é uma vertente-chave na nossa intervenção porque nós somos entidades fisiológicas únicas e a forma como o nosso metabolismo funciona é distinto de todos os outros, como se fosse uma impressão digital. E este funcionamento não tem só variações diárias, como ao longo da própria vida. Por exemplo, o mesmo alimento comido de manhã pode ter um efeito diferente de ser comido ao final do dia. Ou a pessoa, por exemplo, a uma certa hora não ter qualquer reação àquele alimento, mas poder, com o passar dos anos, vir a ter e a desenvolver. E só por autoexperimentação é que é possível descobrir essas particularidades e comportamentos do metabolismo, assim como o efeito de cada estímulo na pessoa. Portanto, conseguimos desta forma tornar o processo muito mais eficiente e intencional, porque é dirigido especializadamente para aquele indivíduo. A terceira componente da nossa solução para otimizar os seres humanos é constituída pelas ações de otimização que sugerimos à pessoa que integre no seu dia-a-dia ou que adaptamos essas ações ao caso pessoal. Com este método, nós conseguimos levar uma pessoa de um estado de total desequilíbrio, como o stress crónico, até ao estado em que as capacidades são máximas, que é muitas vezes conhecido como um estado de flow, em que se reúne todas as capacidades em torno de um determinado objetivo e em que as capacidades do ser humano ficam mais exacerbadas por haver essa conjugação. Na prática, aplicamos o método da seguinte forma. A pessoa vem a uma consulta e comunica-nos quais os aspectos da sua saúde ou performance com que não está satisfeito. Se considerarmos que há queixas que sugerem alguma forma de patologia, nós encaminhamos para o nosso médico ou para um dos médicos de referência para poder, aferir melhor a situação e ver se existe, inclusivamente, até algum protocolo de tratamento que seja adequado fazer. Bom, mas se determinarmos que a pessoa apenas tem um desequilíbrio da fisiologia e, portanto, não necessita dessa intervenção médica, nós iniciamos uma avaliação exaustiva do estado fisiológico para identificar as causas de desequilíbrio em que a pessoa acaba por fazer, para esse processo, para essa análise, acaba por fazer exames clínicos, como, por exemplo, as análises clínicas ao sangue, à urina. Faz também uma avaliação do perfil de stress para ver o estado em que o seu sistema nervoso está e como funciona sob certas condições, para termos uma ideia do nível de reatividade e a que estímulos é sensível. Fazemos também uma avaliação da performance a nível respiratório e musculoesquelético e também analisamos as próprias rotinas de vida. Em seguida, aquilo que nós fazemos é ensinar a pessoa a medir o metabolismo glicémico ao longo do dia e a medir também o estado do sistema nervoso autónomo, que são parâmetros decisivos que nos dão uma indicação do que está a acontecer internamente. E porquê é que é importante que a pessoa monitorize? Porque há muitos dados que são recolhidos num determinado momento no tempo, mas que têm uma variação muito regular. Por exemplo, existe, digamos, a determinadas horas, um conjunto de processos que estão a ocorrer e se fizer um exame àquela hora, detectam-se um conjunto de mecanismos. Mas a outra hora já se detecta
outro aspecto, digamos, outra fase do mecanismo, e então dos mecanismos internos. E então aquilo que nós precisamos é de fazer uma recolha contínua ao longo do tempo para podermos ver um padrão, e se não for feito desta forma, nós não conseguimos ter uma medida que seja mais próxima da realidade. A partir do momento em que temos estes dados, nós criamos um conjunto de protocolos, ou seja, de indicações das ações que a pessoa deve tomar e integrar no seu dia-a-dia. Simultaneamente, ajudamos a pessoa também com alguns desses estímulos, nomeadamente usando tecnologia de biofeedback para conseguir controlar melhor o sistema nervoso, ou dominar certas funções fisiológicas, como tensão muscular, ou até mesmo incluir componentes de tratamento físico, de um programa de exercícios, etc. Tudo depende depois daquilo que nós achamos que são as ações que a pessoa deve tomar para alterar o estado fisiológico. Ao longo da intervenção, nós vamos acompanhando a pessoa e vamos medindo os resultados também para não só fazer ajustamentos à estratégia inicial, mas também para a própria pessoa ir vendo objetivamente as alterações, porque algumas nem sempre são sentidas, mas podem ser analisadas com algumas avaliações. Portanto, uma parte das sessões acaba por ser feita por nós, embora o objetivo é que a pessoa crie uma rotina de vida que lhe dê o que pretende em termos da sua saúde e da sua performance. Portanto, toda a nossa ação está dirigida para tornar a pessoa autónoma neste processo. E por isso ela vai ter que adquirir alguns conhecimentos e também, no fundo, integrar no seu dia-a-dia um conjunto de procedimentos que lhe podem ir dando uma leitura do que está a acontecer. Não de uma forma obsessiva, obviamente, se calhar de uma forma um pouco mais constante, regular e intensa no início, mas depois com o tempo que a pessoa sabe utilizar esses pontos de avaliação de uma forma descontraída, mas que oriente para o que está a acontecer. Obviamente que há situações em que às vezes nós não precisamos fazer uma avaliação exaustiva e, portanto, partimos logo para as soluções. Para podermos ser bem-sucedidos num processo de otimização humana, melhorando a saúde, aumentando a performance, alcançando a vitalidade, temos de combinar dois pilares nesta otimização. O primeiro pilar é que não devemos impedir os mecanismos naturais de funcionar. Para isso, temos de fornecer ao organismo o que ele necessita para que funcione bem. Por exemplo, se precisarmos de dormir 8 horas para se estar bem, e se apenas dormirmos 6, obviamente que estaremos a impedir que o corpo e o cérebro precisam, e portanto não conseguimos retirar todo o proveito desse processo. Porém, só não inibir estes mecanismos naturais, ou seja, não atrapalhá-los, não é suficiente. Nós também precisamos de estimular esses mesmos mecanismos naturais através de uma exposição a doses moderadas de stress agudo. Como o nosso organismo se dá especialmente bem com alguma adversidade, desde que consigamos encontrar a dose certa, os benefícios são extraordinários. Ou seja, a dose deve ser suficiente para obrigar o organismo a adaptar-se ao estímulo, mas não ser excessiva para não causar danos, levando a stress crónico. Para conseguir este equilíbrio e ter sucesso rápido, é necessário conhecer o estado fisiológico, ou seja, a dose deve ser suficiente para obrigar o organismo a adaptar-se ao estímulo, mas não ser excessiva para não causar danos, levando a stress crónico. Para conseguir este equilíbrio e ter sucesso rápido, é necessário conhecer o estado fisiológico e monitorizar a evolução e ajustar também os estímulos e doses. Embora a ciência seja bastante relevante, há um elemento de arte e é aqui que entram os profissionais especializados que podem ajudar com a sua experiência, por terem ajudado já muitas pessoas e, portanto, terem desenvolvido já muitas estratégias que não são cobertas na teoria sobre o assunto. No que toca às ações de otimização, estas ações de otimização são 8 grandes componentes que nós utilizamos na nossa intervenção, que são o sono, a alimentação, a temperatura, a neuroregulação, portanto o controle do stress, a fotobiomodulação, que é a exposição a frequências de luz, a atividade física, a manipulação física do corpo, portanto tratamento físico e práticas respiratórias.
estas contêm em si os segredos necessários para se conseguir equilibrar o corpo ou, no fundo, propulsioná-lo para um outro nível de estímulo fisiológico, o que leva a manifestar a máxima saúde, performance e vitalidade. Qualquer uma destas, nós ensinamos a pessoa a tirar partido delas, para além de referir a importância que têm. Portanto, há aqui um aspecto de educação por detrás, mas depois ensinamos a pessoa a como utilizar de forma muito prática e integrada no seu dia-a-dia todas estas componentes. E para terminar esta apresentação, eu gostava só de deixar um pensamento final, que diz respeito a chamar de atenção que nós somos seres muito mais biológicos do que pensamos ou até do que quereríamos, em oposição a sermos cognitivos. Portanto, em acharmos que resolvemos tudo através de termos a percepção, a consciência ou até o controle sobre essas coisas, através da nossa força de vontade. E a demonstração disso é que a maior parte das nossas decisões, comportamentos, competências ou capacidades que exibimos no nosso dia-a-dia são totalmente inconscientes e não temos qualquer controle sobre elas. Ou seja, elas estão a decorrer por detrás sem nós nos apercebermos. Mas mesmo sabendo que é neste mar de inconsciência que temos de navegar, se soubermos cuidar de nós, podemos sempre otimizar-nos. E aquilo que se sabe é que as pessoas otimizadas são mais felizes e também fazem os outros mais felizes. E não há melhor dádiva para oferecer às pessoas que estão à nossa volta que não seja a nossa própria otimização. Espero que tenham gostado e que pelo menos aqui fique um pouco mais claro o que é a otimização humana na saúde escudeira.